Trono de Vidro, capítulo 5. Selena afastou alguns fios de cabelos rebeldes que lhe caíam pela face e permitiu que a conduzissem até a clareira. Se quisesse se libertar, teria de passar por Cale primeiro. Se estivessem sozinhos, talvez ela tentasse fugir, embora as correntes dificultassem o intento. Mas com um grupo de guardas treinados para matar sem hesitar, Cale se manteve perto de Selena enquanto a fogueira era acesa e a comida era retirada das caixas e dos sacos de suprimento. Os soldados rolaram toras para fazer pequenos círculos onde se sentavam enquanto os companheiros mexiam e fritavam a comida. Os cães do príncipe herdeiro, que tinham seguido fielmente o dono, aproximaram-se da assassina e deitaram aos seus pés, com as caudas batendo. Pelo menos alguém apreciava a companhia de Selena. A assassina, que já estava faminta quando a comida finalmente foi trazida, irritou-se ainda mais com a demora do capitão em remover os grilhões. Após lançar um longo olhar de aviso na direção dela, Cale abriu as algemas e prendeu-as nos calcanhares de Selena. Ela revirou os olhos enquanto levava um pouco de carne à boca, mastigando devagar. A última coisa de que precisava era passar mal na frente deles. Enquanto os soldados conversavam entre si, começou a prestar atenção nos arredores. Selena e Cale sentavam-se junto a 5 soldados. O príncipe, é claro, sentava-se com Pernton, em cima de tocos, longe dela. Dorian fora arrogante e parecera divertir-se levianamente na noite anterior, mas agora exibia uma expressão grave enquanto conversava com o duque. O corpo inteiro do príncipe parecia tenso, e Selena não deixou de notar o modo como ele trincava os dentes quando Pernton falava. Qualquer que fosse a relação entre os dois, não era cordial. Enquanto mastigava, Selena desviou a atenção para as árvores que o cercavam. A floresta se arquitetara, as orelhas dos cães negros estavam erguidas, embora eles não parecessem incomodados com o silêncio. Até os soldados estavam quietos. O coração de Selena bateu mais forte. A floresta era diferente ali. As folhas pendiam feito joias, gotinhas de rubi, pérola, topázio, ametista, esmeralda e granada, e um tapete dessas riquezas recobria o chão em volta deles. Apesar dos estragos das guerras de conquista, aquela parte da floresta de Carvalhal permanecia imaculada, e o lugar ainda reverberava com os resíduos do poder que outrora dera às árvores sua beleza sobrenatural. Selena tinha apenas 8 anos quando Arobin Hamel, seu mentor e o rei dos assassinos, a encontrara submersa na margem de um rio congelado, levando-a para seu forte na fronteira de Adarlan e Terrassen. Enquanto treinava para se tornar uma assassina mais leal e competente, Arobin jamais permitira que Selena voltasse para seu lar em Terrassen. Mas ela ainda se lembrava da beleza do mundo antes que o rei de Adarlan ordenasse que a maior parte dele fosse queimada. Agora não havia mais nada lá para Selena e jamais haveria. Arobin nunca dissera isso em voz alta, mas se ela tivesse recusado sua oferta para treiná-la, ele a teria entregue para os que a desejavam morta. Ou pior, Selena acabara de ficar órfã e mesmo com 8 anos já sabia que uma vida com Arobin, com um nome novo que ninguém reconheceria, mas que algum dia todos temeriam, significava uma chance de recomeçar, de escapar do destino que a forçara a pular no rio congelado aquela noite, 10 anos atrás. Floresta maldita! Rosnou um soldado de pele cor de oliva. Um soldado atrás dele deu uma risadinha. Quando mais cedo queimarem isto, melhor. Um dos soldados assentiram. E Selena enrijeceu. Isso está cheio de ódio, comentou outro soldado. E o que vocês esperavam? Interrompeu Selena. A mão de Cale pousou rapidamente no cabo da espada, e os soldados se voltaram a ela. Alguns deles fazendo caretas de pouco caso. Esta floresta não é igual às outras. Ela apontou para as árvores com o garfo. É a floresta de Brennon. Meu pai me dizia que essa floresta era cheia de fadas, disse um soldado. Mas todas sumiram, junto com os malditos feéricos, respondeu outro soldado, após morder uma maçã. Nós nos livramos deles, não foi? Perguntou um terceiro. Cuidado com a língua, repreendeu Selena. O rei Brennon era do povo feérico, e Carvalhal ainda é dele. Eu não me surpreenderia se as árvores ainda se lembrassem dele. Os soldados riram. Essas árvores teriam de ter uns 2000 anos de idade, disse um deles. Feéricos são imortais, respondeu ela. Mas as árvores não são. Irritada, Selena balançou a cabeça e comeu outro bocado. O que você sabe sobre a floresta? Perguntou Cale, serenamente. Será que estava zombando dela? Os soldados se inclinaram para a frente, prontos para rir, mas os olhos castanhos do capitão mostravam mera curiosidade. Selena engoliu a carne. Antes de Adrian iniciar a conquista, essa floresta estava imersa em magia, respondeu ela em voz baixa, mas não de maneira servil. Cale esperou que Selena continuasse, mas ela nada disse. E? Insistiu ele. E isso é tudo que eu sei, respondeu ela, sustentando o olhar de Cale. Desapontados, os soldados voltaram a se concentrar na refeição. Selena estava mentindo, e Cale sabia disso. Ela sabia bastante sobre a floresta.
Sabia que os moradores dali eram o povo das fadas, gnomos, duendes, ninfas, goblins, mais nomes do que era possível enumerar ou lembrar, todos governados por seus primos antropóides maiores ou imortais feéricos, os habitantes e colonizadores originais do continente, os seres mais antigos de Erileia. Com a corrupção crescente de Adarlan e a campanha do rei para caçá-los e executá-los, as fadas e os feéricos fugiram, procurando abrigo nos lugares intocados e ermos do mundo. O rei de Adarlan proscrevera tudo, magia, feéricos e fadas, e removera os vestígios tão completamente que mesmo os que a carregavam no sangue chegavam a crer que a magia jamais existira, e a própria Selena era um exemplo disso. O rei dissera que a magia era uma afronta à deusa e aos seus deuses, que manipular a magia era uma imitação impertinente dos poderes divinos. Embora o rei tivesse proibido a magia, a maioria das pessoas sabia da verdade. Um mês após a proclamação, a magia desaparecera completamente, por conta própria. Talvez tivesse antecipado os horrores que se seguiram. Selena ainda sentiu o cheiro das queimadas que se alastraram durante seu 8º ou 9º ano de vida. O cheiro de livros queimando, repleto de conhecimento antigo, insubstituível, os gritos de videntes e curandeiros sendo consumidos pelas chamas, as fachadas e locais sagrados demolidos, conspurcados e apagados da história. Muitos dos usuários de magia que não foram queimados terminaram como prisioneiros em Endovier, e a maioria não sobreviveu lá. Já fazia tempo desde a última vez que Selena contemplara os dons que perdera, embora a memória de suas habilidades assombrasse seus sonhos. Apesar da carnificina, talvez tivesse sido bom que a magia desaparecesse. Era algo perigoso demais para as pessoas sãs controlarem, e seus talentos talvez já a tivessem destruído àquela altura da vida. A fumaça da fogueira fazia arder os olhos enquanto Selena mastigava. Jamais esquecera as histórias sobre a floresta de Carvalhal, lendas de clareiras sombrias e terríveis, fontes profundas e serenas e cavernas cheias de luz e canto celestial. Mas aquilo agora eram apenas histórias e nada mais. Falar no assunto era procurar problemas. Ela olhou para a luz do sol que se infiltrava entre as copas, para a maneira como as árvores balançavam ao vento, seus longos braços magros emaranhando-se uns aos outros. Selena conteve um calafrio. Por sorte, o almoço acabou logo. As correntes voltaram para seus pulsos e os cavalos, depois do descanso, voltaram a receber as cargas. As pernas de Selena estavam tão enrijecidas que Cale teve de ajudá-la a subir no cavalo. Doía cavalgar, e o nariz dela também sofria com o contínuo cheiro de cavalo suado e excremento que vinha da frente do grupo. O grupo seguiu viagem pelo resto do dia, e a assassina ficou em silêncio enquanto via a floresta passar. A tensão em seu peito recusou-se a abandoná-la até finalmente deixarem a clareira brilhante para trás. O corpo de Selena doía quando por fim pararam para passar a noite. Ela nem tentou falar durante o jantar, nem se importou quando montaram sua pequena tenda com guardas postados do lado de fora. Selena teve permissão para dormir, ainda acorrentada a um dos guardas. Teve um sono sem sonhos e ao acordar não conseguiu acreditar no que via. Pequenas flores brancas tinham sido deixadas ao pé da cama improvisada, e pegadas miúdas como de crianças formavam um rasto para dentro e para fora da tenda. Antes que alguém entrasse, Selena passou o pé sobre as pegadas, apagando-as, e enfiou as flores em uma sacola próxima. Embora ninguém tivesse mencionado mais nada sobre fadas pelo resto da viagem, Selena passou a examinar com afinco o rosto dos soldados para detectar algum sinal de que eles teriam visto algo estranho. Ela passou a maior parte do dia seguinte com as mãos suadas e o coração acelerado, mantendo sempre a atenção nos bosques que passavam. Trono de Vidro, capítulo 6. Durante as 2 semanas seguintes, eles viajaram pelo continente. As noites se tornavam cada vez mais frias e os dias mais curtos. A chuva gélida os acompanhou por 4 dias seguidos, causando tanto frio que Selena pensou em se jogar em uma ravina, arrastando, com sorte, Cale consigo. Tudo estava frio e semi-congelado. Dava para aguentar os cabelos molhados, mas a agonia dos sapatos encharcados era quase desumana. Mal conseguia sentir os próprios dedos. Toda noite ela envolvia os pés com qualquer trapo seco que pudesse encontrar. Era como se estivesse em um estado de decomposição parcial e cada lufada de vento gélido a fazia imaginar que, a qualquer momento, sua pele seria arrancada dos ossos. Porém, como ainda estavam no outono, a chuva desapareceu repentinamente e um céu brilhante e límpido se abriu sobre eles. Selena estava semi-adormecida sobre o cavalo quando o príncipe herdeiro saiu da fila e trotou até eles com o cabelo castanho esvoaçante. A capa vermelha ondulava atrás dele como uma onda carmesim. O príncipe usava um gibão azul bordado com fios de ouro sobre uma camisa branca. Selena quase sorriu zombeteiramente, mas ele ficava muito bonito com aquelas grandes botas marrons. E o cinto de couro combinava muito bem, apesar da faca de caça excessivamente adornada. O príncipe se aproximou de Cale. "Venha", ele disse ao capitão,
e se virou na direção de uma colina íngreme que a companhia começava a subir. Aonde? Perguntou o capitão, balançando as correntes de Selena para que Dorian entendesse que onde ele fosse, a mulher iria junto. Venha ver a vista, esclareceu Dorian, e traga Saí junto. Selena se enfureceu. É Saí? Como se fosse um saco de mantimentos. Cale saiu com os dois da fila, dando o puxão na corrente. A assassina se segurou firme nas rédeas enquanto partiram a galope e sentiu o cheiro pungente de crina de cavalo invadindo-lhe as narinas. Eles cavalgaram rapidamente colina acima. O animal movia-se freneticamente, pulando e corveando ao percorrer o trecho de subida, e Selena tentou não parecer desesperada enquanto sentia que escorregava lentamente da sela. Se caísse do cavalo, morreria de humilhação, mas o sol poente surgiu atrás das árvores às costas do grupo e ela perdeu o fôlego ao avistar uma, depois 3 e por fim 6 altas torres apontando para o céu. Do topo da colina, Selena avistou a joia da coroa de Aderlan, o castelo de vidro de Forte da Fenda. Era imenso, como uma cidade vertical de torres cristalinas e pontes brilhantes, cheio de câmaras e torretas, salões com domos e corredores infinitos. Fora construído sobre o castelo de pedra original e custara a riqueza de um reino inteiro para ficar pronto. Selena lembrou-se da primeira vez que o vira, 8 anos atrás, frio e imóvel, congelado como a terra sobre o pônei gordo que ela montava. Mesmo naquela época, já achava o castelo uma obra de mau gosto, um desperdício de dinheiro e talento, com suas torres que apontavam para o céu como garras. Muitas lembranças retornaram, como a capa azul que lhe roçava a pele, o peso dos cabelos recém-cacheados, as longas meias calças esfregando contra a sela, a preocupação com a mancha de lama nos sapatos de veludo vermelho e o modo como não conseguia parar de pensar naquele homem, o homem que matara 3 dias antes. Mais uma torre e a coisa toda vem abaixo, comentou o príncipe, do lado de Cale. Os sons do grupo que se aproximava encheram o ar. Ainda temos alguma distância a percorrer, e prefiro viajar por essas terras durante o dia. Acamparemos aqui essa noite. Imagino o que seu pai achará dela, disse Cale. Ora, ele vai adorar, até a hora que ela abrir a boca. Então os gritos e as reclamações vão começar, e eu me arrependerei de ter passado os últimos 2 meses atrás dela. Mas, enfim, creio que meu pai tenha coisas mais importantes com que se preocupar. Depois disso, o príncipe se afastou. Selena não conseguia tirar os olhos do castelo. Fazia com que sentisse tão pequena, mesmo estando tão longe. Ela havia se esquecido de como a estrutura fazia as pessoas se sentirem tão menores. Os soldados andavam de um lado para o outro, acendendo fogueiras e armando tendas. Sua cara é de quem vai para a forca, não de quem vai receber a liberdade, disse o capitão, ao lado de Selena. Ela continuou parada, entrelaçando as rédeas nos dedos. É estranho olhar para lá. Para a cidade? Para a cidade, para o castelo, para os cortiços, para o rio. A sombra do castelo era como uma enorme criatura se abatendo sobre a cidade. Até hoje não entendo bem como tudo aconteceu. Como você foi capturada? Ela sentiu. Apesar de você acreditar que o mundo sob o domínio de um império é um lugar perfeito, seus governantes e políticos vivem tentando destruir uns aos outros. O mesmo acontece com os assassinos, parece. Acha que um dos seus traiu você? Todos sabiam que eu recebia os melhores contratos e podia pedir qualquer pagamento. Selena olhou as ruas entrecruzando-se na cidade e o reflexo do sol no rio sinuoso. Se eu sumisse, abriria uma vaga com a qual todos iriam lucrar. Posso ter sido traída por um ou por muitos. Você não deveria esperar comportamento honrado andando em tal companhia. Eu não disse que esperava. Jamais confiei na maioria deles, e sempre soube que me odiavam. Selena tinha suas suspeitas, é claro. E a que parecia mais provável era uma que ela não estava preparada para aceitar. Nem agora, nem nunca. Endovier deve ter sido terrível, comentou Cale. Não havia nenhum tipo de malícia ou escárnio nas palavras. Seria uma ponta de compaixão? Sim, ela respondeu calmamente. Foi. Cale a olhou esperando mais. Bom, por que não contar a ele? Quando cheguei, cortaram meu cabelo, me vestiram com trapos e me deram uma picareta como se eu soubesse o que fazer com ela. Me acorrentaram uns nos outros e eu tive que aguentar as chibatadas junto com eles. Mas os capatazes receberam ordens de me dar um tratamento especial e tomaram a iniciativa de esfregar sal nos meus machucados, o sal que eu minerei, e me chicoteavam tanto que alguns ferimentos nunca cicatrizavam. Foi a bondade de alguns prisioneiros de Eliwe que impediu que minhas feridas infeccionassem. Toda noite, um deles ficava acordado por quanto fosse necessário para limpar minhas costas. Cale não respondeu e apenas olhou de volta para Selena antes de desmontar. Teria sido um erro revelar algo tão pessoal? O capitão não falou com ela novamente durante todo o dia, exceto para gritar comandos. Selena acordou assustada, com a mão na garganta.
suor frio escorrendo pelo corpo. Já tivera aquele pesadelo antes, no qual estava deitada em uma das valas comunitárias de Endovier, e quando tentava se libertar do emaranhado de membros apodrecidos, era arrastada para uma pilha com 20 cadáveres de profundidade e enterrada viva sem que ninguém percebesse que ainda estava gritando. Então abraçou as pernas, sentindo-se enjoada. Respirou pausadamente e inclinou a cabeça. Os joelhos pontiagudos pressionaram sua bochecha. Por causa do clima quente fora de época, o grupo abrira a mão de dormir em tendas, o que dava a ela uma vista inigualável da capital. O castelo iluminado se erguia em meio à cidade, como uma montanha de gelo e vapor. Havia uma energia verde pulsando que parecia emanar dele. Àquela hora, no dia seguinte, Selena estaria confinada dentro daquelas paredes, mas agora, à noite, estava tudo quieto, como a calmaria que precede a tormenta. Selena imaginou o mundo inteiro adormecido, encantado pela luz verde mar do castelo. Imaginou o tempo passando rápido, montanhas se erguendo e caindo, plantas se entremeando pela cidade sonolenta, ocultando-a com uma camada de folhas e espinhos. Ela era a única pessoa acordada. Puxou a capa para se cobrir. Ela venceria. Venceria e serviria ao rei. Depois, desapareceria para sempre e nunca mais pensaria em castelos, reis ou assassinos. Selena não desejava reinar sobre a cidade novamente. A magia estava morta. Os feéricos tinham sido banidos ou executados, e ela nunca mais teria a ver com a ascensão ou queda de reinos. Selena não tinha destino. Não mais. Com a mão na espada, Dorian Havillard observava a assassina do outro lado do grupo adormecido. Havia algo triste em Selena, sentada abraçando as pernas, com o luar refletido nos cabelos. Nenhum traço de expressão audaz ou resoluta apareciam-lhe no rosto enquanto o brilho do castelo cintilava em seus olhos. Dorian a achava bela, mesmo com um jeito estranho e amargo. Havia algo especial no modo como os olhos da assassina brilhavam ao perceber algo belo na paisagem. Era difícil compreender. Selena olhava fixamente para o castelo, e sua silhueta era demarcada pela luz que emanava das margens do rio Avery. As nuvens se avolumavam acima deles, e ela olhou para o alto. Uma pequena constelação aparecia por uma abertura na massa das nuvens. O príncipe não pôde deixar de imaginar que as estrelas olhavam para ela. Não. Ele precisava se lembrar de que ela era uma assassina, abençoada com um belo rosto e uma esperteza incomum. As mãos de Selena tinham derramado muito sangue, e ela cortaria a garganta de Dorian com a mesma facilidade com que lhe daria bom dia. Selena era sua campeã. Estava lá para lutar por ele e por sua liberdade. Nada mais. Dorian deitou-se, segurando a espada, e caiu no sono. Ainda assim, a imagem assombrou seus sonhos a noite toda. A linda garota que olhava as estrelas e as estrelas que a olhavam de volta.